Olá, meu amigo, minha amiga, estamos no nosso Portal do José hoje de forma ninja. Estou na casa de amigos em Petrópolis, mas a gente não pode deixar de abordar alguns temas aqui que você vê pelos meios de comunicação, mas eles são tratados de uma forma bem diferente da que a gente aborda aqui no nosso portal. O nosso propósito aqui é jogar reflexões sobre os acontecimentos do cotidiano, sobre a economia, sobre a política do nosso país. Se você está chegando agora, se inscreva, porque eu te garanto que o que a gente fala aqui você não vê em outros grandes canais. Como você sabe, né, os grandes meios de comunicação estão sempre atrelados a interesses econômicos, a grandes interesses corporativos, interesses de oligarquias. Isso é assim no Brasil, é assim em outras nações também. E esses grupos eles tentam manter cada vez mais as massas em alienação, em desinformação, porque uma massa sem informação é uma massa conformada, né? Já diria o pensador Hegel. Só para ilustrar um pouco para vocês como é que a estatística pode ser utilizada para o bem ou para o mal, ou de uma forma positiva ou negativa, eu vou contar uma pequena passagem. Eu conheci um vendedor de Barça, enciclopédia Barça, isso já faz muito tempo. Só as pessoas que têm mais de 40, 50 anos vão saber exatamente o que significa vender Barça. Uma enciclopédia, né, gente, que era uma coisa de classe média. Só quem tinha dinheiro poderia ter uma fonte de pesquisa dentro de casa, muito bacana, ilustrada, enfim. Mas não era fácil vender. Então esse vendedor, eu perguntei para ele como é que era esse negócio de ir na casa das pessoas e de repente receber um não, de repente sofrer um constrangimento e caminhar e carregar peso, enfim. Ele dizia o seguinte, que cada 100 pessoas que ele visitava, ele vendia uma Barça. Eu perguntei para ele, quando você visitou, por exemplo, 90 pessoas e não vendeu a Barça, você não fica angustiado, você não fica triste, você não fica assim desmotivado? Ele falou, não, aí é que eu fico mais motivado ainda, porque eu percebo que só faltam 10 para eu visitar e vender mais uma Barça. Então, vocês vejam como é que situações relacionadas à estatística, elas podem nos dar alento ou podem nos dar desalento, dependendo da ótica que você as trata, né? Os telejornais, quando tratam das questões relacionadas a emprego ou desemprego, eles escolhem períodos que fazem com que o período atual pareça ser um período que esteja num patamar de superioridade. Isso faz com que as pessoas que estão desempregadas, ou quem está no subemprego, ou quem está vendo a economia não andando para lado nenhum, essas pessoas fiquem com algum tipo de esperança que as coisas estão sendo feitas de uma maneira correta pelo governo, quando na verdade não estão. O Brasil é um país onde as oligarquias fazem negócios vultuosos, negócios que geram muitos recursos para si e para outros grupos econômicos fora do Brasil. E, obviamente, se o povo tiver conhecimento que está sendo roubado, que está sendo sonegado em direitos elementares, esse povo pode se manifestar, esse povo pode causar mudanças ou rupturas no governo, como está acontecendo agora no Chile, que eles foram obrigados a fazer uma reforma tributária que vai taxar 55% das grandes fortunas lá no Chile. Isso não vem por acaso. O povo chileno conseguiu adquirir algum tipo de consciência. Aqui no Brasil, quem vê o Jornal Nacional ou os grandes telejornais, né, fica extremamente confuso, porque você está vendo uma realidade no seu cotidiano e o jornal te informa uma outra realidade, querendo justamente que você não fique nervoso, que você não se manifeste, que você não se una a outras pessoas, que você não proteste, que você não quebre a situação econômica, a situação política totalmente confortável, justamente a quem é espertalhão, quem é estelionatário, quem é bandido, quem é psicopata. E aí, gente, eu estou usando essas expressões porque muita gente pensa que essas qualidades, entre aspas, são apenas destinadas a pessoas de baixo extrato social. Eu garanto a vocês que não. Muitas pessoas que estão no mais alto extrato social justamente estão lá
porque tem esse tipo de característica. São desumanos, psicopatas, não têm empatia, são gananciosos, são trambiqueiros, vigaristas de todos os níveis. São qualidades que não escolhem classes sociais, né? Qualidades não, melhor dizendo, características. O Jornal Nacional funciona como uma grande ferramenta há muitas décadas de alienação e de conformação e de condução do pensamento do povo brasileiro de uma maneira geral. Na matéria apresentada na noite passada, estou num sábado, então na sexta-feira, o Jornal Nacional gastou quase 10 minutos para dizer que a atividade econômica está crescendo, que o Brasil está melhorando, e sem nenhuma crítica ao governo federal, que, como eu já falei com vocês aqui, já salientei, é um governo que está atuando a favor dos interesses desses grandes negociantes, desses espertalhões, desses vigaristas. A questão é saber se o presidente da República e a sua família, se eles têm algum grau de conhecimento dessa história ou simplesmente eles estão sendo enganados. No primeiro caso, eles serão cúmplices e poderão ser responsabilizados no futuro, né, gente? Hoje eles batem muito no peito, estão muito felizes, estão achando que estão fazendo coisas que ninguém pode reverter no futuro e que eles possuem uma certa imunidade. Olha, ninguém está imune no mundo depois que descobertas algumas patifarias, não, né? Então o telejornal ele apresentou uma série de dados, mas ele esconde ou ele não coloca para a gente estatísticas de uma forma mais ampla para a gente ter uma referência. Por exemplo, mesmo que eles digam que o emprego está crescendo no Brasil, no site do IBGE, a gente vê que nós tivemos foi uma queda de 13,8% nas atividades de construção civil, acarretando uma perda de 1.100.000 postos de trabalho nesse setor. No setor que é nevrálgico para o Brasil, isso aí comparado com 2014, tá, gente? Então, se vocês vejam só, se eles fazem um telejornal comparando com 2014, a abordagem tinha que ser diferente, que o Brasil teve, em relação a 2014, uma perda gigantesca de empregos. Se eles quisessem abordar também de um outro modo, a indústria no Brasil, ela gerou alguns empregos, mas se você comparar com o ano de 2014, nós tivemos 1.200.000 postos de trabalho exterminados. Então a atividade de construção civil e de indústria no Brasil está perdendo emprego, o Brasil está deixando de produzir. Então os empregos que têm sido gerados na ponta, no comércio, prestação de serviços, são empregos de menor qualidade, menor qualificação, menor nível de salário, o que representa também o aprofundamento da desindustrialização do Brasil, um aprofundamento da falta de preparo, de educação dos nossos trabalhadores de uma maneira geral, falta de qualificação, uma precarização nas relações de trabalho, e isso é um fato extremamente negativo para um país que se pretende ser soberano algum dia. Esses dados são negativos para a maior parte do povo brasileiro, mas isso representa também que alguns grupos estão se dando muito bem no nosso país. Gente, eu vou ficar por aqui. O programa de hoje foi só para levantar essa questão, que as estatísticas elas podem ser utilizadas de forma manipulada para enganar pessoas. Você que está assistindo nosso portal aqui, você já descobriu isso. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.